Hi there, Silvio here, your English teacher, and today we are gonna go on our lesson number 79. So let's go! E na aula de hoje, você vai aprender como fazer perguntas com he, she, it no presente. Mas antes, I will play the audio, you have to repeat. Let's go! To wash. To open. To close. To row. To blend. To mix. To chop. To put. E vindo agora para a explicação, nós temos aqui 8 diferentes verbos. O primeiro verbo é o to wash, lavar, to open, abrir, to close, fechar, to roll, remar, to blend, liquidificar, to mix, misturar, to chop, picar, não vai ser shop, como a palavra loja em inglês. Chop, como se fosse um TX. A mesma pronúncia de church, esse CH no church, o CH no cheese vai ser o CH do chop, como se fosse um TX na pronúncia. E, por fim, nós temos o verbo to put, que significa colocar. Agora eu vou tocar 9 áudios. São 3 sentenças que estão na afirmativa, negativa e interrogativa com he, she, it. E aí, você do lado de lá deverá, então, repetir. Let's go! She washes the dishes every day after lunch. She doesn't wash the dishes every day after lunch. Does she wash the dishes every day after lunch? Gary rows the boat. Gary doesn't row the boat. Does Gary row the boat? It blends onions and carrots. It doesn't blend onions and carrots. Does it blend onions and carrots? E vindo agora pela explicação, nós temos o seguinte, ó. Você acabou de escutar, e eu espero que você tenha repetido, tá bom? Essas 9 sentenças aqui são 3 blocos de 3 sentenças, tá certo? 3 vezes 3, 9, 9 sentenças repetidas, eu espero, alright? Vamos focar aqui nas sentenças que são afirmativas, essas primeiras de cada um desses blocos. O que nós temos aqui são sentenças com o he, o she e o it. Por causa disso, os verbos eles estão flexionados. Eu vou falar she washes com S, Gary rows com S, it blends com S também. Por que que isso acontece? Novamente, toda vez que nós utilizamos o he, que nesse caso aqui é o Gary, he, o she, que é she, e o it, como nós temos aqui nesses 3 bloquinhos de sentença, e a sentença está na afirmativa no presente, nós precisaremos fazer essa flexão nos verbos com he, she, it, alright? Na negativa, nós iremos utilizar o doesn't, e você viu que, ao utilizar o doesn't, o verbo principal, ele volta ao normal. É por isso que, quando nós utilizamos she washes no presente, na afirmativa, nós colocaremos she doesn't wash, retirando o ES, porque, apesar de ser com she, a sentença está na negativa, nós estamos utilizando o auxiliar doesn't.
E é um ponto muito importante que você precisa entender. Toda vez que nós utilizamos os verbos auxiliares em inglês, o verbo principal volta ao normal. É por isso que quando nós utilizamos para fazer perguntas o das, o verbo principal volta ao normal. Wash, roll, blend. Mas você viu antes que para fazer perguntas nós colocamos o do antes. Você viu isso na semana 9. E agora você está vendo o que é com das. Por que isso? Porque com he, it, os verbos que terminam com o são acrescidos de es. E é isso exatamente o que acontece com o nosso verbo auxiliar do, que com he, it fica das. Da mesma forma que a gente tem uma sentença negativa, que nós utilizamos o don't, nós iremos utilizar o doesn't para he, it. Utilizaremos o does para fazer as perguntas com o he, it. She washes, afirmativa. She doesn't wash, negativa. Does she wash, interrogativa. Nas sentenças afirmativas, nós flexionamos o verbo. Nas sentenças negativas, utilizaremos o doesn't. Nas perguntas, nós iremos utilizar o das, ao invés do do antes da pessoa, com he, o she e o it. Para isso, vamos fazer alguns exercícios. Eu quero que você pause esse vídeo, tente descobrir como é que transforma essas sentenças na interrogativa, porque aí em 3, 2, 1, voltarei agora para poder fazer a explicação e as respostas. Vamos lá. She washes the dishes every evening after dinner. Para fazer pergunta, does he wash the dishes every evening after dinner? Nós iremos colocar o does antes do he, o verbo volta ao normal e não esquecer da interrogação. Alright? The chef mixes the ingredients for the cake, que numa pergunta fica does the chef mix the ingredients for the cake? E aí, novamente, o does antes da pessoa, que nesse caso aqui pode ser o chefe ou a chefe, o mix volta ao normal e, claro, a interrogação. Próxima sentença nós temos Dedé blends fruits and yogurt to make a delicious smoothie. Para fazer pergunta, a mesma coisa. Ó. Bota o das antes da pessoa, nesse caso aqui, das Dedé, e o verbo ele volta ao normal. Antes estava com S, agora está sem o S. Does Dedé blend? E aí resta a sentença até colocar novamente aqui, ó, a interrogaçãozinha no final. Última sentença nós temos Manu rows the boat across the lake every weekend. Manu rema o bote ao longo do lago todo final de semana. Para fazer pergunta, a mesma coisa. Das Manu e aí o row ele volta ao normal. Claro, não esqueça da interrogação no final da sentença, ok? E com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. No mais, do not forget to drink water. As always, I will see you tomorrow. Bye bye.